disse: ai de mim, que eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos vivos. Mas um dos serafins voou para mim trazer uma brasa na mão viva, retirado do altar com Atenais, e com ela tocou a minha boca e disse: que tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e purificada por Deus. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse: eis-me aqui, envia. Amém? Queridos irmãos, quero ser bem sucinto com minhas palavras, faltam 10 minutos, eu sou muito bem discipulado, no que diz respeito ao horário de culto. Eu tenho horário para começar e tenho horário para terminar. Às vezes a gente é surpreendido no que diz respeito ao término do trabalho. Deus começa a operar e a gente acaba passando o horário, mas aí é uma intervenção de Deus. Então, quanto a isso, a gente não pode questionar. Mas no normal, tem um horário para começar e um horário para terminar. Quero nessa noite deixar uma palavra da parte de Deus ao coração dos irmãos. Aleluia! No livro do profeta Isaías, capítulo 6. Esse capítulo, irmão, de Isaías, é aquela história em que muitos crentes gostam de ouvir, porque é uma história que nos apresenta o Senhor falando com o profeta Isaías. Aleluia! Historicamente falando, o texto diz para nós, a Bíblia vai dizer para nós que no ano que morreu, quem morreu? Uzias. Isaías vai dizer o quê? Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E assim, e a história, ela prossegue. Historicamente falando, a história vai nos dizer que nesse ano, no ano da morte do rei Uzias, Isaías ele tem esta grande visão de enxergar o Senhor. Mas o que levou Isaías a ter esta visão? Foi exatamente a atitude que ele teve. Não foi porque Uzias morreu. Alguns pregadores dizem: não, Uzias tem que morrer na sua vida, Uzias tem que morrer para você ver o Senhor. Nada disso. A atitude de Isaías levou ele a ver o Senhor. Está entendendo? Então, o que levou Isaías a ter esta visão maravilhosa da parte de Deus? Foi a atitude que ele tomou. A história vai nos dizer que Uzias era um segundo Davi. Era aquele camarada altamente preparado para a guerra, altamente preparado para a batalha. A história nos diz que o nome de Uzias foi elevado de uma forma tão grandiosa, que ele ficou famoso no dia da sua época, porque era aquele rei que tinha uma grande estratégia em batalha. Era o dono das maiores dimensões dos que diz respeito à arma de guerra. Armas para guerrear, foi Uzias quem criou. Conhece aquela chamada catapulta, né? Então foi Uzias que criou aquilo. Ele foi um grande inventor na criação desta arma que lançava bolas de fogo ao inimigo que estava a uns 30, 50, 100 metros de distância. Ele conseguia lançar essas pedras cheias de fogo para acabar com os seus inimigos. Então Uzias ele ficou mundialmente na sua época, em toda a região da sua época, conhecido como o grande rei de Israel. Por isso, daí então Israel tinha uma grande confiança em Uzias. Israel, ele se sentia seguro, a nação de Israel se sentia muito segura pelo fato de ter alguém no comando que tinha capacidade, que tinha habilidades para guerrear. Quando ele entrava numa batalha, ele nunca perdia. Quando ele entrava numa guerra, ele sempre saía vitorioso, porque ele tinha o melhor exército, ele tinha os melhores soldados, ele tinha uma infantria muito grande, muito bem preparada para a batalha. Então Israel se sentia seguro, Israel se sentia bem agasalhado. Daí então, querido, a Bíblia vai dizer que este comandante, esse grande general, este rei, ele morreu. Então quando ele morre, a nação de Israel fica desestabilizada, fica preocupada, porque exatamente no ano da morte do rei Uzias, grandes nações estavam em ascensão, como a Síria, como a Babilônia, e dentre outras nações estavam crescendo, estavam ganhando espaço.
Daí então, querido, o povo de Israel ficaram preocupados, ficaram desesperados. E agora o que é que vai acontecer com a gente? A Babilônia está se levantando, os medos persas estão se levantando, a Síria, que era a grande vilã da época, que matava sem dó, os assírios matavam sem ter piedade, estava crescendo, estava se ganhando território, e eles agora estavam olhando para onde? Para Israel, que era o dono das guerras naquele dia, era o grande campeão das batalhas. Então os assírios estavam obcecados, estavam olhando para quem? Para Israel. Disse assim: Uzias não está mais no controle, Uzias não tem mais como defender esse povo, Uzias não tem mais como proteger esse povo, nós vamos invadir, nós vamos acabar com a nação de Israel. Então, querido, assim como muitos, Isaías foi um daqueles que ficaram preocupados, querido, e na sua preocupação ainda mais aumentou, porque quando Uzias morre, lógico, o seu filho vai reinar no seu lugar. E o filho de Uzias não era aquele filho, querido, que era o pai crente e o menino era crente. Não, o filho de Uzias era totalmente rebelde, ele não tinha estratégia, ele não aprendeu com o pai, ele não ia para as batalhas com o pai, ele não assistiu o pai na sua batalha, ele não aprendeu a governar com o pai. Então era um camarada totalmente desobediente a Isaías. Isaías ele está vendo, dizendo assim: Uzias morreu, o seu filho vai assumir, vamos perdidos, vamos perder tudo, vai acabar com tudo. É um desobediente. Então toda a nação ficou desesperada com tudo aquilo, e diz assim: não, logo nós vamos ser subjugados, logo os assírios vai vir aqui, vai acabar com todo mundo, vai matar todo mundo, porque ele não tem condição de reinar, o filho de Uzias não tem condição de reinar, não é preparado para isso. E isso era uma verdade, querido. Daí a história vai nos dizer que, assim como muitos, Isaías ficou muito preocupado, mas a sua preocupação, querido, era em saber o que iria acontecer depois da morte do rei Uzias. E crente preocupado, querido, crente que está com medo, crente que está desanimado, crente que está com a sua cabeça um turbilhão, está muito preocupado. O único caminho que ele tem de encontrar a resposta, querido, é na presença do Senhor. Quando Isaías está vendo e contemplando, querido, que tudo está se acabando, ele toma uma atitude: eu vou lá na casa do Senhor, eu vou buscar a resposta, porque eu sei que se eu chegar lá no templo, Deus vai me dar uma resposta. E a Bíblia vai dizer para nós, querido, que o nosso irmão Isaías, ele vai entrar no templo, e quando ele chega no templo, querido, a Bíblia vai dizer, de imediato, no ano da morte do rei Uzias, quem é que está vendo o Senhor? Isaías. Tudo está se acabando, tudo está se destruindo, todo mundo está com medo, a nação inteira está desestabilizada, querida. Nós estamos encontrando um crente, querida, que em meio à calamidade, que em meio à destruição, ele está vendo o Senhor assentado sobre o alto e sobre o trono. Querido, quando as coisas começarem a se desorganizar do nosso lado, quando as coisas começarem a cair do nosso lado, o crente ele tem que olhar para o alto, porque o salmista vai dizer: de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando a coisa não estiver dando certo, olha para o Senhor. Quando a coisa estiver caindo, olha para o Senhor, que Ele vai gerar uma providência na tua vida. Então Isaías ele foi buscar uma resposta. Tudo está se acabando, a nação está desestabilizada, todo mundo está com medo. Então Isaías ele vai para o templo, e quando ele chega no templo, quem está vendo? Quem está vendo? Está vendo o Senhor. Está vendo quem? Está vendo o Senhor. Quando Isaías olha para o templo de Israel, Isaías está vendo o quê? Uma cadeira vazia, porque Uzias estava morto. O rei sentado na cadeira representa, irmão, controle, autoridade, domínio próprio. Mas Isaías está olhando para o templo de Israel e está vendo lá a cadeira do rei Uzias vazia. Então não tinha controle, não tinha estabilidade, não tinha segurança. Mas quando Isaías olha para o alto, querido, ele está vendo quem? Ele está vendo o Senhor sentado na sua cadeira, ele está vendo o Senhor sentado no trono. E Isaías vai entender e dizer assim: se o Senhor está no trono, então ele está no controle de todas as coisas. Se o Senhor está sentado, ele está no trono de todas as coisas. Ele está olhando para o templo de Jerusalém, está vendo uma cadeira
se isso é verdade, querido, que Deus está no controle da minha tua vida. Dá glória, exalta aquele que vive e entrega para todos sempre. Deus está no controle. O Senhor está no controle. Está entendendo? No ano da morte do rei Uzias, quem está vendo o Senhor? O ano da morte era um ano de tristeza, mas Uzias está vendo Deus. Está entendendo? Moçada, nesta noite começa a falar no seu coração. Não importa se as coisas estão se acabando do teu lado, o Senhor está no controle de todas as coisas. Não importa se a enfermidade bateu na tua casa, bateu na tua porta da tua casa, entrou na tua casa. Não importa se o diabo ele conseguiu encontrar um espaço e acabar com tudo. O Senhor está no controle de todas as coisas. Para ele colocar as coisas em ordem, só basta ele dar uma canetada, querido. Ele lembra de uma história muito gloriosa, foi quando a rainha Esther foi se apresentar ao rei Assuero, querido. A Bíblia nos diz que muitas daquelas moças se prepararam, querido, para se apresentar. E nos diz a Bíblia que Esther foi lá e se apresentou ao rei Assuero. O rei Assuero estava onde? No seu trono, sentado. E a Bíblia diz que quando a rainha Esther chegou, ele estendeu o cetro para ela, dizendo assim: olha, minha filha, tudo vai dar certo, tudo está no controle. Por que ela foi se apresentar ao rei? Porque ela sabia que o rei estava lá na sua cadeira sentada. Então leve essa palavra para você nesta noite no seu coração. Se tudo está se acabando, lembre-se, Deus está no controle de todas as coisas. Israel estava vivendo a maior ameaça da sua vida, mas Isaías estava vendo o Senhor no controle de todas as coisas. Aleluia! Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém?